As tropas de Vladimir Putin estão muito próximas de recuperar o controle sobre a região de Kursk, aquela que havia sido invadida e controlada pelos ucranianos em agosto do ano passado. Se isso se efetivar, Volodymyr Zelensky, que já está muito fragilizado, perderá uma de suas únicas cartas na mesa de negociação para estabelecer o fim da guerra. Além disso, está acontecendo hoje, terça-feira, na Arábia Saudita, uma série de encontros entre delegações de Estados Unidos e Ucrânia para, quem sabe, estabelecer nas próximas semanas um cessar-fogo. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre estes e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e bora comigo. Minha gente, hoje é terça-feira, dia 11 de março. E faço esse vídeo repercutindo principalmente, mas não apenas, principalmente, essa manchete aí, dá só uma olhada. Forças de Putin cercam ucranianos no sul da Rússia. Se tropas de Zelensky forem isoladas, o presidente ucraniano perde, portanto, carta de negociações. Mark Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, fala em concessões territoriais, ou seja, a necessidade da Ucrânia abrir mão daqueles territórios que já foram dominados pelos russos. Vamos entender melhor aqui, gente. Vamos voltar nos mapas. Esse mapa mostra a situação atual da guerra. Aqui em rosa, no leste da Ucrânia, todos aqueles territórios que já foram controlados ou já estão sob controle da Rússia, desde ou a partir de 2022. Aqui a Crimeia, que é controlada pela Rússia desde 14. E nessa cor rosa aqui, mais ao norte, o território em Kursk. Kursk é um oblast da Rússia, como se fosse um estado da Rússia. Em agosto do ano passado, a Ucrânia, de maneira surpreendente, surpreendendo o mundo, surpreendendo a Rússia, invadiu de maneira surpresa ou de modo surpresa a região de Kursk e passou a controlar na ocasião cerca de 1.400 km² nessa região de Kursk. Na época, o objetivo dos ucranianos parecia muito claro, era tentar desviar a atenção dos russos para a região de Kursk e, com isso, de alguma forma, ter uma capacidade maior. Os ucranianos acreditavam que teria uma capacidade maior de recuperar esses territórios no leste. Isso acabou não se efetivando porque, diferentemente do que a Ucrânia pensava, a Rússia acabou não dando muita bola para Kursk. A Rússia nunca teve uma mobilização efetiva para recuperar Kursk, pelo menos não tinha tido até agora, até semana passada. Então, lá na ocasião, ainda que tenha chamado a atenção do mundo, ainda que tenha sido algo aí que Putin certamente não esperava, a longo prazo, ou no decorrer da guerra, a invasão ucraniana em Kursk não serviu para nenhuma grande vantagem para os ucranianos, a não ser para a Ucrânia ter efetivamente a posse, o controle de um território russo. Ainda que pequena, a Ucrânia passou até a posse sobre esse território. Porém, desde semana passada, você se lembra, Semana passada, Donald Trump cortou toda a ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos aos ucranianos e também cortou a ajuda do serviço de inteligência. Então isso fragilizou de maneira extraordinária as tropas no campo de batalha, as tropas ucranianas. O que a Rússia fez? Então a Rússia se aproveitou, não apenas para avançar ainda mais sobre o leste ucraniano, mas também para recuperar o território aqui em Kursk. Então o cenário atual em Kursk é esse aqui, dá só uma olhada. Aqui, essas três diferentes cores identificam o território total que a Ucrânia dominou lá em agosto do ano passado. De todo esse território, aqui em rosa, portanto, cerca de metade ou talvez um pouco mais da metade, é o que a Rússia já conseguiu retomar. Está aqui na legenda, áreas retomadas pela Rússia. O que resta sob controle ucraniano? Apenas isso que está aqui identificado nessa cor lilás, ou seja, muito menos da metade. Olha só, atualmente Kiev controla aproximadamente 500 km². Então, território que já foi de quase 1.500, hoje é de cerca de 500 km², o que demonstra que a Ucrânia está aí num processo de perda constante desse território. A Ucrânia perdendo esse território, a Ucrânia perde também
aquela que era talvez sua única carta de negociação, era a única possibilidade de barganha que Zelensky tinha, né? Zelensky podia usar o seguinte argumento: ó, Rússia, você controla alguns territórios nossos, nós controlamos um território seu. Ainda que fosse um território infinitamente menor do que aqueles que a Rússia tem sob seu controle, ainda assim a Ucrânia tinha alguma coisa para negociar. Agora, aparentemente, não terá nem isso mais. Então, a situação de Zelensky, que já era ruim, piora ainda mais cada vez que a Rússia recupera um pedacinho desse território. Se Zelensky demorar muitos dias para assinar ou para aceitar algum acordo de paz, provavelmente ele vai perder ainda mais territórios, a Ucrânia perderá ainda mais territórios. Além disso, começou hoje, terça-feira, dia 11, lá na Arábia Saudita. A Arábia Saudita está buscando aí ser uma intermediadora dessas negociações de paz. Começa hoje uma série de encontros, reuniões entre delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos. O próprio Volodymyr Zelensky, ele chegou ontem, segunda-feira, na Arábia Saudita, já se encontrou lá com as autoridades daquele país e a expectativa é de que essas reuniões possam gerar algum fruto no seguinte sentido: há uma expectativa por parte dos Estados Unidos que Zelensky aceite os termos que vêm sendo impostos pela Rússia e pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra. Em linhas gerais, Zelensky teria aí que aceitar aqueles territórios que já estão sob controle russo, ou seja, aceitar a perda daqueles territórios e também chegar a algum acordo com os Estados Unidos para que os Estados Unidos possam explorar aqueles minerais, terras raras em território ucraniano. Então Zelensky está lá e desembarcou também em terras sauditas o Mark Rubio, que é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o secretário de Estado daquele país. Donald Trump não estará presente. Aqui eu separei uma fala do Mark Rubio que nos permite perceber que toda a responsabilidade para o fim da guerra está sendo jogada nas mãos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Olha só o que o Rubio disse, aí eu comento na sequência, ó. Mark Rubio diz que pretende avaliar até onde a Ucrânia está disposta a ir por um acordo de paz, ou seja, até onde a Ucrânia e não a Rússia está disposta a ir. Entre aspas, o que ele disse literalmente, ó: não vou estabelecer nenhuma condição sobre o que eles têm ou precisam fazer, eles, os ucranianos. Acho que queremos ouvir para ver até onde eles estão dispostos a ir e então comparar isso com o que os russos querem e ver o quão distante realmente estamos. Você percebeu, gente? Aqui, aparentemente, os Estados Unidos não estão dispostos em nenhum momento a exigir que os russos façam concessões. Não, isso não está na mesa de negociações. A Rússia já impôs as condições dela para estabelecer o fim da guerra. Uma vez que a Rússia colocou as suas exigências sobre a mesa, o que os Estados Unidos estão buscando fazer? Estão buscando fazer com que a Ucrânia aceite aquilo que a Rússia vem exigindo. Então daí toda essa responsabilidade nas mãos do Volodymyr Zelensky. E aí eu quero saber o que você pensa sobre isso. Acha que os Estados Unidos estão no caminho correto ao estabelecer os termos para negociar o fim da guerra com base nessas ideias? Ou seja, vamos aqui atender aos interesses da Rússia, e aí se a Ucrânia não atende esses interesses, a Ucrânia então é intransigente, a Ucrânia não quer a paz, então se a Ucrânia quer de fato acabar com a guerra, ela que aceite que perdeu a guerra, que perdeu aqueles territórios. Lembrando sempre que essa postura, esse posicionamento dos Estados Unidos, ele é completamente diferente da posição que os Estados Unidos tinham no governo anterior. Ou seja, Donald Trump assumiu o poder e mudou completamente o posicionamento dos Estados Unidos. Se antes havia um apoio praticamente incondicional aos ucranianos, agora isso não existe mais e a Rússia passa a ter aí as suas exigências postas como prioridade na mesa de negociações para que se chegue a um consenso não, né? Para que se chegue a um acordo para o fim da guerra. Aparentemente, o que ocorrerá dentro em breve é o fim da guerra, não nos termos desejados pelos ucranianos, mas sim naquilo que é desejo da Rússia e que vem sendo aí prontamente atendido pelo governo dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump. Independentemente do que vai ocorrer nessas reuniões, se chegaremos já agora
a um acordo que permita estabelecer um cessar-fogo ou até mesmo o fim da guerra, independentemente disso, a Ucrânia vem mostrando aí muita resiliência, muita resistência, muita força. Tanto é que hoje, na madrugada de hoje, segunda-feira, a Ucrânia realizou o maior ataque com drones desde o início da guerra contra os russos. Tá aí, ó. Antes de negociar com os Estados Unidos, a Ucrânia faz maior ataque com drones desde o início da guerra. Kiev lançou mais de 300 drones sobre a região de Moscou, a região metropolitana de Moscou, e deixou pelo menos 3 pessoas, 3 russos mortos. Tá aí, ó. Segundo o Ministério da Defesa russo, foram interceptados nessa terça-feira 343 drones, 91 deles sobre a região de Moscou, onde pelo menos 3 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Os 4 aeroportos da cidade passaram a noite fechados, assim como os de Yaroslavl, no norte, e de Nizhny Novgorod, no leste da região metropolitana de Moscou. Então, aparentemente, o que Zelensky busca é mostrar para o mundo que a Ucrânia tem capacidade de continuar, de manter a guerra, a sua autodefesa contra os ucranianos, mas que precisa de apoio internacional. Se esse apoio internacional não virá mais dos Estados Unidos, é necessário que venha de outro lugar, quem sabe da Europa, e a gente sabe que a Europa sozinha não consegue fornecer o mesmo grau de apoio militar, financeiro que os Estados Unidos vinham dando. Mas não deixa de ser uma demonstração de força, resiliência dos ucranianos. O grande questão, ou o grande problema é que esse ataque feito agora contra a região de Moscou pode enfurecer ainda mais Vladimir Putin, a delegação russa lá na Arábia Saudita, e se eventualmente a Rússia pensava talvez em abrir alguma concessão, pode ser que nesses ataques agora a Rússia mude de ideia e endureça ainda mais a negociação com os ucranianos. O que nos resta é aguardar, ver aí o que sai, o que será declarado dessas reuniões, para ver se estamos próximos ou não de um cessar-fogo e, quem sabe, do fim da guerra. Beleza, meu povo? É isso aí. Assim que tiver novidades, eu volto aqui para comentar com vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Confira as informações presentes na descrição do vídeo. E é isso aí. Nos vemos no próximo. Um forte abraço. Até lá. Valeu!